14 institutos diferentes erraram o resultado da eleição nacional. Não se fala em preservar a democracia, preservando a consciência do eleitor. É uma cultura do brasileiro não perder o voto. Esse projeto é uma forma de criminalização das pesquisas. A questão não está em criminalizar, mas em regrar e limitar as pesquisas. Eu mesmo, durante a eleição, presidente, eu fiz 3 pesquisas. Não registrei, não divulguei, e inclusive as pesquisas estavam erradas também. Os deputados começaram a semana aprovando a urgência para o projeto de lei que altera o conceito de pesquisa eleitoral fraudulenta e amplia multas a institutos de pesquisa. A urgência permite que a proposta seja incluída na ordem do dia do plenário, sem precisar ser analisada pelas comissões temáticas. Mas o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, explicou que um novo texto, ainda a ser costurado em acordo com os líderes dos partidos, é que deve ir a voto. Nós estamos votando um requerimento de urgência de um projeto mais antigo, que era o deputado Rubens Bueno, nada a ver com o mérito do que vai ser discutido. Nós fizemos um compromisso com os líderes da base hoje, com os líderes da oposição, que nós vamos sentar para dialogar sobre o texto de mérito desse projeto. Depois do texto resolvido, ele vem ao plenário quando tiver com o mínimo de acordado possível. Terei também uma reunião com o presidente do Senado para tratar desse assunto. Não haverá assodamento, mas tem que haver um start com relação à disposição de trazer esse assunto com a urgência que ele requer, dado o histórico de 3, 4 eleições com erros repetidos, causando prejuízo à democracia brasileira. Nessas últimas eleições, nós tivemos casos extremos por todo o Brasil, institutos de pesquisa que acabaram errando de forma drástica aquilo que apontavam em praticamente todos os estados. Esse requerimento de urgência vai nos dar a condição, e esse é um compromisso aqui que nós assumimos, de construir com esta casa, com as lideranças, um texto razoável, de acordo, para que a gente venha a estabelecer uma regra razoável, que não seja restritiva necessariamente e que não afronte, não assuste ninguém, mas apenas para que esse tipo de situação não venha a ocorrer. Porque tanto se fala em preservar a democracia, e não se fala em preservar a democracia, preservando a consciência do eleitor, para que ele tenha a liberdade de realmente fazer a sua escolha, que não seja contaminada. Orienta não, essa situação das pesquisas deve estar no bojo de um debate sobre reforma eleitoral também, que deve ser o debate que nós devemos tê-lo o ano que vem, mas fundamentalmente porque é preciso debater o conjunto da obra, regulamentação e estruturação desse tema que é tão valioso. O deputado Paulo Martins, que era para hoje estar aqui como senador eleito e não está por um instituto de pesquisa que decidiu colocá-lo 16 pontos atrás do que deu no dia da eleição. 14 institutos diferentes erraram o resultado da eleição nacional. Nós não estamos falando de uma eleição para vereador numa cidade pequena, de uma eleição municipal de uma cidade de 4 mil habitantes, porque que mesmo que acontecesse numa cidade pequena, já seria de forma errada. Nós estamos falando de uma eleição de 220 milhões de brasileiros. Nós votaremos favoravelmente, já pedindo a Vossa Excelência, presidente Arthur Lira, que faça o apensamento dessa proposta, que cria, na verdade, um selo de qualidade para os institutos de pesquisa que obtiverem às vésperas das eleições, dos últimos 3 dias das eleições, falando de pesquisas publicadas em veículos de comunicação. Eu acho que é seguindo uma tendência universal, já que esse é um produto consumido pela sociedade e ela tem que saber se aquele produto, com base nos últimos resultados aferidos, é um produto de qualidade ou um produto de baixa qualidade. Esse projeto é uma forma de criminalização das pesquisas e a gente também precisa ter o entendimento que as pesquisas não são ciências exatas. As pesquisas, inclusive, elas são formas de trazer informações e que, a partir daquelas informações, pode-se mudar o cenário das intenções de voto. Então, não se tem por que buscar métodos de criminalizar
né, que é o que está se propondo a fazer esse projeto. Nós acreditamos que um projeto que busca aprimorar o instrumento das pesquisas precisa ser melhor debatido. E por isso não é um instrumento da urgência que seria o mais adequado. O mais adequado é criar uma comissão especial, onde a gente pode estudar como acontece no resto do mundo, onde a gente pode verificar, né, quais são ali os tipos de punição cabíveis para institutos que são ali constantemente errados em suas pesquisas. Esse requerimento eu apresentei em 2014. É um projeto que eu apresentei em 2011 e desde 2012, tramitado pelas comissões permanentes, está pronto para ser votado. Então é um projeto que tem começo, meio e fim. Agora é um projeto estudado, debatido. Não é algo que vem de última hora, antes do segundo turno, no meio de uma disputa eleitoral, trazer insegurança jurídica. Nós não estamos proibindo a realização de pesquisas. Eu mesmo, durante a eleição, presidente, eu fiz 3 pesquisas. Não registrei, não divulguei, e inclusive as pesquisas estavam erradas também, deputado Gaguinho. Então, essas pesquisas não estão proibidas de serem feitas. Elas estão aí para ser feitas. E podem ser feitas. Além da multa, da prisão, do que for, não precisa apurar. Essa questão da divulgação, para não induzir o eleitor a erro, às vésperas das eleições, é que tem que ser visto nesse projeto. E nós queremos discutir isso de acordo com o projeto do deputado Rubens. Por isso, senhor presidente, um apelo que eu fiz aqui ao relator, que é essa. Nos últimos 15 dias, para que a gente não corra o risco de ficar induzindo o eleitor ao erro. A senhoria, presidente, entende que o melhor momento de se avaliar o que aconteceu nessas eleições e tomar qualquer medida sobre elas é após terminar todo o processo eleitoral. Não tem sentido essa pressa nesse momento, num tema tão delicado e tão importante para a opinião pública brasileira. O que é preciso para mim é limitar a divulgação de pesquisa. Por exemplo, 20 dias antes da eleição pode trocar de candidato, é o último prazo. Então, até 5 dias depois do limite de troca de candidato, ou seja, 15 dias antes da eleição, pode divulgar pesquisa. A pesquisa não é proibida de ser feita. Pode ser feita, os partidos têm que fazer pesquisa, todo mundo pode fazer pesquisa. O que não pode é ser divulgada com pompas e circunstância para induzir o cidadão, o eleitor, como se aquilo fosse verdade, para influenciar no resultado final da eleição. É esse o problema. Então me parece que a questão não está em criminalizar, mas em regrar e limitar as pesquisas. Esse assunto é um assunto muito relevante, porque ele de fato interfere no resultado das eleições. Eu mesmo já fiz pesquisas que perguntam ao eleitor se a pesquisa divulgada na véspera da eleição apontar como vencedor um candidato que não é o que você quer votar, você mudaria para não perder o voto? 3,4% dizem que sim. 3,4% é uma eleição. É muito voto. E é uma cultura do brasileiro não perder o voto. Ainda na terça-feira, foi aprovado o projeto que amplia a assistência a parturientes e também a medida provisória que libera a compra de vacinas contra a Covid-19 pela iniciativa privada. Já na quarta-feira, o plenário rejeitou pedidos da bancada do PT para inverter a pauta e antecipar a votação do projeto de lei que tipifica a pedofilia como crime hediondo. Eu, como militante de direitos humanos, já comandei comissão parlamentar de inquérito, inclusive no meu estado, para punir, para identificar a exploração de criança e adolescente. Tenho muito interesse que o Brasil saiba, e essa casa, porque o projeto de lei já passou por todas as comissões, o projeto de lei é da base do governo. Eu creio que a base do governo também condena a pedofilia. A base orienta, não, em virtude de um acordo, mas o governo é favorável a esse projeto. Estamos aguardando o relator desse projeto, que ele não está aqui. O governo é favorável a esse projeto, esperando que o relator não está presente, que votamos não à votação desse projeto. O senhor acha que é absoluta prioridade que nós possamos enfrentar o nível de violação de direitos que faz deste país um país que a cada 1 hora, pelo menos 4 meninas de até 13 anos sejam vítimas de violência sexual, de estupro? O Brasil tem que enfrentar isso. Nós, do Cidadania, que entendemos que é necessário debater e aprovar uma medida como essa, independente do processo eleitoral que ocorrerá daqui 10 dias no Brasil, o parlamento é maior que isso, as pessoas merecem no nosso país mais respeito
no debate do parlamento do que apenas a polarização nacional que contamina com muita dificuldade os caminhos que o Brasil tem para o futuro. Cidadania vota sim. Esse é um tema relevante. É muito importante considerar a pedofilia como um crime hediondo. Esta prática está disseminada nas redes sociais, na sociedade, precisa ser fortemente combatida. Nós queremos, inclusive, a presença do relator aqui para a gente poder dialogar com ele. Já foi falado que o relator do projeto que está sendo pedido a inversão não está presente, então, a nosso ver, essa inversão está sendo meramente protelatória em virtude da MP 1127, que a esquerda é contrária. Uma vez rejeitado o pedido de inversão de pauta, os deputados aprovaram a medida provisória que limita, neste ano, o reajuste das taxas de ocupação dos terrenos da União à variação do IPCA no ano passado, que foi de 10%. A matéria agora segue para o Senado. Uma das alterações da pauta do PLV é facilitar a venda de imóveis da União aos atuais usuários que construíram suas casas em imóveis da União, mas que não tinham a escritura, o seu terreno em seu nome. Isso em diversas regiões do país. Temos aí favelas, temos várias partes do país que vão ser contempladas com essa medida provisória, que fizemos adequações para que aquelas pessoas que investiram, que estão aí há mais de 20, 30, 50, 60 anos ocupando a sua moradia e que não tem o seu documento, vai sim facilitar para que a gente possa fazer a coisa com mais serenidade. Nós não somos favoráveis a esse texto como ele foi construído. Esse texto foi construído possibilitando a venda sem licitação, possibilitando a venda sem licitação para quem tem cessão de uso. Via de regra, não são as pessoas que precisam de um imóvel para assegurar a sua cidadania que têm cessão de uso. Possibilita que as comunicações sejam feitas apenas por meios eletrônicos, excluindo a priori todas as pessoas que não têm acesso aos meios eletrônicos. Possibilita que nós tenhamos territórios ou imóveis que pertencem à administração diretas que poderão ser doados para o governo, para que ele possa fazer a farra em defesa dos grandes nesse país, das grandes empresas e de costas para o povo brasileiro. O relator está de parabéns, melhorou o texto da medida provisória. Isso facilita aquelas pessoas que detêm, através de posse, patrimônio da União, através de laudemes, eles vão pagar menos. Essa é a proposta do governo, diminuir os pagamentos das taxas de laudemes. Inclusive, a capital do Maranhão, São Luís, tem grande parte do território da capital de São Luís que ainda se paga laudeme, que não deveria mais estar sendo pago, mas há uma legislação que complica isso, nós já tentamos modificar, assim como também Santa Catarina, o estado de Santa Catarina. Alienação direta, ou seja, quem está usando o imóvel, ele quase que se apropria daquele imóvel, ou seja, ele ganha preferência, o imóvel não é mais público, é uma relação direta, pessoal, íntima, ou seja, não há uma concorrência, não há uma licitação, não há um leilão, não há uma disputa, fica um negócio privado, um negócio particular. É essa a preocupação que a gente está tendo, e o imóvel é público, mas ganha a preferência de quem o está usando, de uma alienação direta. Na atividade privada isso é lícito, isso é correto, mas na atividade pública não. E é essa a nossa contestação, e é por conta disso que nós questionamos o projeto de conversão. E essa é a razão de ser do porquê nós votamos contra. Não somos contra a medida provisória, somos contra as alterações que tiveram na medida provisória. Sim, presidente, entendemos que essas taxas têm que ter um controle, tem que ter uma limitação, porque se ficar de forma não regulamentada, no fundo nós acabamos cobrando mais do cidadão, aumentando as taxas que tem que ter relações diretas com a prestação de serviço, ou seja, é imposto mesmo. Nós entendemos que esse projeto é mais uma tentativa de privatização
de tentar fazer com que os bens das estatais, né, sejam privatizadas, e nesse sentido já é uma prática muito comum, né, de sucateamento do que diz respeito aos bens dos bens das empresas estatais, autarquias e fundações, e, após isso, uma tentativa de venda, querendo dizer que não está sendo utilizado para o que deveria ser utilizado na prática, né? Então, isso é um ciclo, né, de sucateamento, de privatização, que é uma prática muito comum hoje, a gente não pode permitir que isso aconteça. Temas de interesse nacional. Debates em plenário. As reações e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Hoje é um dia muito especial na nossa profissão, que é o Dia do Médico. Boas condições de trabalho para os médicos que atendem na rede pública estão, em grande parte, ligadas à atualização da tabela SUS. Os valores definidos para a remuneração dos serviços públicos são hoje considerados muito abaixo da média aplicada no mercado. Há 20 anos que essa tabela não é atualizada. Essa disparidade tem servido tanto para reduzir a participação do governo federal no financiamento dos procedimentos de média e alta complexidade, quanto para afastar os profissionais de saúde do atendimento ao SUS.